Olá, amados, Lohane Dogan aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre um artigo muito interessante, que é um tema que muitas pessoas têm dúvida nesse momento de transição planetária, por ser uma verdadeira missão que nós assumimos e muitas vezes nós nos encontramos perdidos, sem saber como agir, como ser um direcionamento nessas situações que eu vou citar agora. Então, o artigo fala sobre as diretrizes para os pais que apoiam os filhos pequenos na ascensão. É um tema muito importante, porque muitos despertos, muitos acordados, como a Lisa Reni se direciona aqui aos pais nesse momento, que estão inteirados dos assuntos sobre a ascensão planetária, se sentem um pouco perdidos em como passar esse período da transição planetária para os seus filhos, como direcionar os seus pequenos nessa movimentação toda, né? De que forma evitar que as crianças passem pela lavagem cerebral que nós conhecemos em todos os sentidos desse sistema. Então esse artigo ele vem dando um direcionamento, ele vem dando um norte para que nós saibamos conduzir as nossas crianças da melhor maneira possível nesse processo de transição. É um artigo muito interessante porque ele aborda de todas as fases da criança, desde a gestação até a fase adulta, e traz decretos e muito conhecimento base para os pais conseguirem compreender as suas crianças e conseguirem ser verdadeiros instrutores, verdadeiros guias para elas nesse momento de transformação que nós estamos vivendo. Então o artigo ele é um pouco longo, ele é dividido em 3 partes, cada parte complementa a anterior, mas é um material para estudo, então vale a pena nós assistirmos até o final do vídeo para conseguir compreender e colocar em prática todos os ensinamentos que a nossa querida Lisa Reni nos traz. Gratidão a todos, peço que deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos, porque essa movimentação, essa interação faz o nosso trabalho crescer aqui no YouTube, faz o YouTube levar as informações que nós compartilhamos a mais pessoas e assim nós conseguimos expandir a consciência de mais corações encarnados nesse mundo. Gratidão, bom estudo! Diretrizes para os pais que apoiam os filhos pequenos na ascensão. Artigo de Lisa Reni, retirado do site O Evento. Este mês iremos fornecer algumas diretrizes de apoio em alinhamento com a Lei do Uno, que são concebidas para pais e tutores de crianças com menos de 12 anos de idade. As crianças desta terra têm muito com que se debater e precisam de pais, professores e conselheiros espiritualmente maduros para ajudar a guiá-las através do incrível labirinto de confusão e interferência negra a que estão a ser expostas. As forças negras sabem que as crianças e os adolescentes são alvos fáceis e tentarão manipulá-los e prepará-los para levar a cabo a autoflagelação e a rejeição espiritual de várias formas. Como pai, você é um mordomo espiritual do seu filho até os 21 anos de idade. E tem todo o direito de comandar o seu espaço como protegido pelas leis naturais que você estabelece do amor e preocupação dos pais. Como pais, temos de ser perspicazes para não abusar do poder dos pais, sendo demasiado protetores. No entanto, temos de tomar medidas para educar os nossos filhos para ganharem uma posição de poder quando confrontados por entidades obscuras, predadoras sexuais e outras crianças que possam ser utilizadas por essas mesmas forças. Trazer uma estrutura de oração e meditação às crianças é ensinar-lhes ferramentas valiosas para saberem como se autorregulamentarem emocionalmente, de modo a ficarem mais calmos e relaxados, bem como aprenderem sobre as autênticas qualidades humanas de compaixão
e empatia para interagirem melhor com os outros. Na interpretação da lei do Uno, dentro do nosso contexto de ascensão espiritual, é uma filosofia igualitária para a evolução da humanidade em direção a objetivos humanitários. O estudo da ascensão é feito como um modelo evolutivo para que o nosso planeta e a humanidade alcancem a liberdade espiritual. O foco principal é o estudo espiritual interior e a reflexão feita sobre o compromisso pessoal de expandir a consciência e a benevolência para com a vida. À medida que expandimos a nossa consciência, mudamos de perspectiva para sentir a nossa interligação com a vida e orientamo-nos para estar ao serviço dos outros, uma vez que este é o reflexo orgânico do espírito interior. Quando experimentamos esta ligação espiritual energética abrangente, desejamos inerentemente praticar a bondade humana e procuramos colaborar com o desenvolvimento de estruturas superiores que dão valor ao ser humano, um sistema de valores de um humanismo mundial. Atualmente, encontramo-nos na parte mais desafiante da transição que ocorre no nosso mundo e que move a humanidade para uma era astrológica que apoia a libertação planetária ou a ascensão espiritual. O planeta está a sofrer uma enorme mudança de consciência, na qual todos os seres humanos devem ajustar a sua forma de pensar e de ser aquilo que está em alinhamento direto com a sua verdadeira essência divina e propósito espiritual. É através da redescoberta do Sagrado Coração Humano de Cristal que a poderosa presença da inteligência criativa, baseada no coração da divindade, se expressa como verdadeira bondade amorosa, compassiva de dentro do ser humano angélico. Quando as forças do amor estão plenamente presentes dentro de uma pessoa, o seu centro cardíaco abre-se e floresce, impulsionando-as naturalmente para cada camada das fases de ascensão que lhes trazem experiências de consciência, tal como dirigidas pelo seu espírito interior. À medida que nos movemos através do espectro de frequências e passamos por mudanças dimensionais, isto expande a consciência através do processo de aprendizagem de lições de vida ou da realização da gnose, que nos evolui no sentido de, em última análise, fazermos escolhas de estilo de vida mais elevadas, a fim de alcançarmos a liberdade espiritual. Os pais são os guardiões espirituais das crianças. Dando uma pausa rapidinho no artigo, só para dizer que se você ainda não curtiu o nosso vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante e leve este material de estudo a mais pessoas quanto possível. Gratidão, namastê. Continuamos. Como um dos pais, você é o guardião e administrador espiritual da alma que é o seu filho, seja ele biológico ou adotado. No processo pré-natal, as almas das crianças foram atraídas para a linhagem genética dos seus pais e escolheram-nas para fins espirituais e lições de consciência. Cada ser humano tem um projeto de alma que foi concebido com impressões astrológicas específicas que atuam como barreiras de guarda para essa alma, para ajudar a orientá-la a alcançar as lições de vida e experiências de consciência que queiram ou precisavam na vida atual. Os pais que escolheram participar no processo de ascensão devem estar cientes de que isso também se refere aos seus filhos. Quando os pais estão a limpar energias de sombra e padrões ancestrais, os benefícios espirituais são dados diretamente aos seus filhos através do laço parental. Isso significa que os pais que praticam comportamentos genuinamente amorosos, proteção pessoal, escudos 12D Cristos, limpeza espiritual,
e intenções orantes de enviar bênçãos para os seus filhos são extremamente potentes em apoiar o seu corpo de consciência e ajudá-los a estar firmemente ligados e alinhados com o seu próprio espírito interior. A paternidade consciente e amorosa oferece uma maior proteção espiritual para eles quando estão a dormir e quando não estão na sua presença e cuidados diretos, por quaisquer que sejam as razões. Os pais e tutores acordados devem estar conscientes das exposições energéticas dos seus filhos a um conjunto de estímulos sensoriais que se encontram na casa da família e no ambiente imediato. Uma regra geral para os pais é conhecer que a natureza exata da realidade é a energia e ensinar aos seus filhos conceitos apropriados à idade que os ajudam a discernir melhor a energia através das sensações sensoriais. Tudo é energia. A energia é consciente e inteligente. Algumas energias podem ser vistas, outras energias não são vistas, mas podem ser sentidas. A energia é espírito e os espíritos estão em todo lado. Os espíritos podem ser amorosos e bondosos ou odiosos e maus. Estes são exemplos de energia positiva ou negativa. Demasiada energia negativa põe-nos doentes. Estar consciente dos tipos de energia ou espíritos à sua volta e dos seus filhos é informação crítica a ter. Nós não julgamos, mas discernimos. Assim, é importante que os pais estejam conscientes de identificar fontes de energias negativas e tóxicas que podem infectar a criança quando esta é exposta a conceitos convencionais baseados no medo em computadores, smartphones, salas de aula, desenhos animados, jogos de vídeo, salas de conversão online ou programas de televisão. As crianças menores de 6 anos são extremamente empáticas com o seu ambiente, no qual a exposição a certos tipos de energias negativas e violentas baseadas no medo ou nocivas pode traumatizá-las espiritualmente e imprimir estes padrões negativos na sua mente subconsciente, impactando-as grandemente na idade adulta. Pais amorosos conhecem os seus filhos para além de qualquer outra pessoa que afirma ser um perito ou autoridade em assuntos que afetam o seu filho. Assim, é conhecimento crítico assumir o controle e monitorizar a exposição do seu filho a informações fornecidas por outros adultos, tais como médicos, professores, autoridades governamentais ou supostos especialistas em crianças. Vós, como pais, sois o perito em saber o que o vosso filho precisa para ajudar a prosperar, sabendo que ele tem alma. Use o pensamento crítico e o senso comum na educação do seu filho e não permita que outros lhe retirem a autoridade parental ou o poder pessoal na forma como decide criar os seus filhos para se tornarem adultos saudáveis e felizes. É o seu guardião espiritual. As autoridades autoproclamadas e governamentais que querem inserir a sua influência não o são. Nota do site O Evento. Um dos artigos que aborda o assunto das crianças robôs está neste artigo. Vou colocar na descrição deste vídeo. O artigo se chama Programação Mental: Pais que criam os filhos como robôs. Continuando. Além disso, existem muitos químicos sintéticos e agentes patogênicos que são toxinas físicas encontradas no ambiente a que estamos expostos todos os dias. E estes químicos e modificadores genéticos estão a ser propositadamente misturados nos nossos alimentos, água, ar e vacinas. A questão é ser educado para identificar potenciais toxinas e saber que uma acumulação de exposição tóxicas ao longo do tempo, provenientes de várias fontes, tais como toxinas físicas, toxinas mentais, toxinas emocionais, todas elas se combinam
para gerar toxinas espirituais que enfraquecem grandemente os nossos filhos. O nosso senso comum diz-nos que, como pais, queremos limitar as exposições tóxicas e a energia negativa na nossa unidade familiar. Fazemos o nosso melhor para criar um ambiente de saúde mais robusto e positivo para os nossos filhos crescerem e se desenvolverem, de modo a que possam sobressair e realizar os seus mais elevados potenciais espirituais. Crianças com menos de 6 anos de idade. Assim, para crianças com menos de 6 anos de idade, estar especialmente consciente de monitorizar o acesso às atuais fontes de entretenimento e meios de comunicação social das crianças, bem como aos currículos das salas de aula, tomando consciência do aliciamento das crianças para o sexo e a violência e das táticas de controle da mente que estão a ser utilizadas para a programação subconsciente e intencional. A atual cultura ocidental dominante tem sido socialmente condicionada à aceitação e normalização de sistemas de crenças anti-humanos e satânicos. Assim, é fundamental proteger a mente do flagelo e ajudar a guiar os seus filhos para sistemas de crenças positivos que ajudam a construir amor próprio, autoestima e autorresponsabilidade. As crianças nesta faixa etária nunca devem ser expostas a meio de cultura de morte ou conteúdos transmitidos por outro adulto que estejam relacionados com a aceitação aberta de situações sexuais, violências, questões de gênero, preconceitos raciais e outros sistemas de classificação divisivos que estão a ser utilizados especificamente para cuidar de crianças através de doutrinação prejudicial. A doutrinação prejudicial é semelhante à engenharia social propositada de sistemas de crenças desumanizantes no público, concebidos para implantar sentimentos de desmoralização e baixa autovalorização em mentes jovens e impressionáveis. Os sistemas de crença em torno da autovalorização e autoestima de uma criança começam a formar-se a partir de exposições exteriores durante a gravidez e até a infância, desenvolvendo-se gradualmente ao longo do tempo. A partir do momento em que entra neste mundo como recém-nascido, o nível de cuidados amorosos e atenção positiva que um bebê recebe dos pais ajuda-os a construir um forte eu central que se liga à sua expressão de alma. A construção dos alicerces para que o núcleo do eu se desenvolva é cultivada quando a alma da criança experimenta bondade amorosa, cuidado e atenção dos pais, o que gera um ambiente seguro para explorar a expressão pessoal. A consciência da alma está presente na fase de desenvolvimento do feto, que se funde e liga ainda mais durante o nascimento vivo, que é o momento profundo que a alma assume as impressões encarnatórias e o modelo de escudo do relógio, linha do tempo, da consciência coletiva do planeta Terra. Os recém-nascidos e os bebês estão empaticamente ligados ao campo áurico da mãe biológica, e assim a alma da criança será mais afetada pelo estado emocional da mãe e mais tarde formará laços empáticos com o pai e com os cuidadores primários. Remover ou perturbar os laços parentais biológicos é a agenda das forças anti-humanas para traumatizar as almas quando são bebês e crianças. Embora a vida terrena seja complicada e nem sempre possamos evitar isto na atual cultura desalinhada, os pais adotivos e cuidadores de órfãos devem estar conscientes de que há uma série de impactos espirituais que podem traumatizar a alma de um recém-nascido ou bebê. As impressões que recebem nesta idade dos adultos são fundamentais para o seu desenvolvimento bem-sucedido e para a sua autoestima futura, a fim de atualizarem o projeto da sua alma.
Embora muitas crianças sejam almas mais avançadas e tenham seu coração e centros de energia do chakra superior parcialmente ativos, é sensato que os pais saibam que as crianças são alvos de guerra espiritual na atual cultura de morte dominante. Como pais, é de sua responsabilidade ajudar os seus filhos a crescerem com forte autoestima e a estarem espiritualmente ligados, de modo a serem humanos bem ajustados e conscientes. Como pais acordados, é importante conhecer os sinais e as bandeiras vermelhas envolvidas no aliciamento das crianças para comportamentos nocivos que são galopantes na sociedade atual e tomar medidas proativas para controlar os potenciais impactos negativos feitos nos seus filhos. Isto não significa privá-los das experiências de vida necessárias, mas sim manter a consciência do impacto das energias negativas através da monitorização da quantidade de energia negativa que filtram. Como pai, pode ajudá-los a filtrar e eliminar estas energias negativas para que não internalizem ou fiquem presos à consciência e ao corpo de luz do seu filho. Seja um modelo de papel positivo. Como pais acordados ou como tutores, são as figuras adultas mais importantes no ensino da energia da consciência aos vossos filhos e na modelagem de conjuntos de habilidades positivas de vida que lhes permitam emular. Ao pretender viver como exemplo positivo para os outros e através da intenção de manter frequências mais elevadas, através da expressão de comportamentos amorosos e bondosos na unidade familiar, o seu filho está a receber a impressão positiva na sua bioneurologia, que inclui a acumulação de frequências positivas no seu corpo de luz. Nas primeiras fases de desenvolvimento da infância, os neurônios espelhos desenvolvem propriedades espelhadas através da criança, reproduzindo e imitando o comportamento repetitivo dos seus pais e do ambiente. Um neurônio espelho é uma célula nervosa que dispara quando a pessoa observa uma ação a ser executada por outra pessoa. Isso significa que uma criança que observa o comportamento dos seus pais ou cuidadores está de fato a estabelecer pistas para o mesmo padrão neuronal de ação através da informação que está a ser transportada nos seus impulsos neuronais. Os bebês e as crianças têm naturalmente uma frequência de ondas cerebrais muito mais lenta do que os adultos, e assim, o funcionamento correto do cérebro e as capacidades sensoriais relacionadas com os neurônios espelhos disparados e sentimentos de empatia desenvolve-se em primeiro lugar. Os bebês e as crianças são impressos em sistemas de crenças e comportamentos. Observando seus pais, eles tiram as suas sugestões sociais do que os seus pais estão a fazer. Esteja ciente de que, como pai, os seus filhos estão a observá-lo continuamente a partir de níveis subconscientes e conscientes, e isto irá informar e moldar o seu comportamento. As crianças são naturalmente empáticas e altamente sugestionáveis à energia e aos comportamentos do seu ambiente. Os anos formativos mais importantes do seu ego personalidade único moldam-se até aproximadamente aos 6 anos de idade, com outra camada de aprofundamento da integração da alma a ocorrer durante a idade de 12 anos. Assim, sugere-se modelar as características positivas que se pretende incutir nos seus filhos, tais como o desenvolvimento do caráter moral e um sistema de valores pessoais baseados na reverência pela vida, praticando amor incondicional, paz, compaixão e empatia. O modelo da lei cósmica soberana de Uno e as virtudes éticas dos espíritos de Cristos têm reverência pela vida e ajudam-nos a desenvolver força espiritual quando crianças,
crescendo na idade adulta conscientes de cocriar com outros uma cultura pacífica do humanismo mundial. Da cultura humana atual, mostrar amor incondicional e poder ter comunicações abertas, honestas e compassivas em todos os níveis de relações não são geralmente enfatizadas. Vivemos num mundo estressante, mas é fundamental arranjar tempo para ter comunicações familiares e diálogos abertos que ajudem a educar os nossos filhos de todas as idades para melhor lidar com os desafios da vida e ter algumas ferramentas básicas para lidar com questões emocionais. Quando a sua idade for adequada, deixe claras as suas expectativas e, quando houver problemas, explique-o expressando os seus sentimentos e convide o seu filho a ajudá-lo a resolver os problemas para que também possam participar com a solução. Com a idade de 6 anos ou menos, a criança e o seu corpo de luz ainda está ligado ao corpo de luz dos seus pais, onde o cuidador ou figura materna mais presente irá normalmente manter o laço parental para a fusão do corpo de luz partilhado. As forças anticristo têm muitas estratégias nocivas que utilizam para atingir as crianças e as unidades familiares, a fim de interagir com a ligação de mãe para filho e a ligação biológica dos pais com a alma dos seus filhos, uma vez que isto perturba o crescimento natural da alma na fase mais importante da aclimatação da alma de uma criança à vida terrena. Devido à alta probabilidade desta ressonância de corpo de luz partilhada, a criança estará especialmente ligada ao cuidador ou aos pais mais presentes através de uma transferência positiva. A transferência positiva significa que eles receberão as frequências energéticas e emocionais que estão a ser expressas como a frequência fundamental do seu cuidador ou pais primários e aquelas energias e estados emocionais que se encontram na casa da família. É sugerido meditar e rezar diariamente quando grávida, incluindo a alma do seu bebê nas suas orações e bênçãos diárias. Após o nascimento da criança, praticar meditação e incluir a alma do seu filho ou das crianças e dos seus eu superiores para participar consigo em orações de limpeza e cura ou bênçãos oferecidas. Com bebês ou crianças angustiadas, é muito espiritualmente curativo meditar e rezar regularmente com a criança a ser mantida nos seus braços perto do seu chakra do coração, ou colocar a criança, quando acordada ou a dormir, perto do seu campo de corpo de luz quando está a limpar, a proteger e a rezar. Durante esta idade, os bebês e as crianças são altamente sensíveis à lei da ressonância que resulta na transferência direta de energia positiva dos pais durante qualquer tipo de atividade centrada na ascensão, como a realização de orações amorosas e intenções de limpeza que irão aumentar as vibrações de maior frequência entre si e nos seus filhos. Nesta idade, o ensino é, por exemplo, e a educação sobre conceitos de ascensão não é necessária, a menos que lhes peçam diretamente essa informação. Como pai desperto, os exercícios de visualização e o uso da imaginação para a cocriação de energias positivas são a ferramenta mais importante para manter o corpo de luz do seu filho forte e protegido. Repetição de frases simples como Deus ou Cristo ama, diga o nome do seu bebê. Mamãe e papai amam, o nome do seu filho. Os belos anjos amam, o nome do seu filho. Para que recebam constantemente impressões energéticas e afirmações positivas de que são amados incondicionalmente por ambos os conjuntos dos seus pais de Deus universal e dos seus pais biológicos ou prestadores de cuidados. Na comunidade ES, o Cristos 12D, escudo,
É um ensinamento básico para construir uma ligação espiritual e força de corpo de luz, no qual os pais podem fazer este exercício de visualização para os seus filhos como seus guardiões espirituais desde o nascimento até os 21 anos de idade. Para nos ajudarmos, os nossos filhos e famílias preparam-se para a ascensão planetária e para curar os nossos aspectos espirituais. Devemos saber que os seres humanos têm uma anatomia de alma multidimensional. Isso inclui a consciência de que, para dar às nossas famílias os melhores cuidados, os nossos filhos terão de ser cuidados no contexto de que são seres espirituais multidimensionais. Para desenvolver um plano de vida que ajude a aumentar a consciência dos seus filhos e de sua unidade familiar, são sugeridas duas abordagens principais. Pensar na implementação de uma estratégia de estilo de vida holística e integradora que se baseie na abordagem do sistema dos 4 corpos para crianças com menos de 6 anos. Para crianças com mais de 6 anos de idade e com orientação parental, pode ser de apoio introduzir os centros principais de chakras com atividades que proporcionem a cura intencional e o equilíbrio dos 7 chakras principais como um estilo de vida ascensional que inclua técnicas breves de meditação. Modelo de 4 sistemas corporais. O modelo dos 4 sistemas corporais é a fase inicial da aprendizagem de como os componentes multidimensionais das inteligências e da consciência humana interagem em conjunto: o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo energético espiritual. Ao optarmos por interagir com cada uma das nossas 4 camadas principais no caminho do despertar espiritual, ele apoia uma ascensão holística e integrada. Quando estiver a cuidar dos seus filhos e a ajudá-los a guiá-los através dos desafios da vida terrena, como pai, pode querer ter o contexto de encontrar formas de apoiar o sistema dos 4 corpos do seu filho e depois, quando envelhecerem, torná-los conscientes destas partes do seu corpo e de como funcionam. Isto irá cultivar a integração espiritual e a ligação energética entre estas partes do corpo, para que funcionem em conjunto muito mais eficazmente. A maioria das pessoas presta atenção às áreas limitadas do funcionamento do seu corpo, que podem desligar o fluxo de energia e a comunicação entre as partes básicas, bem como os órgãos internos e as glândulas. Se um indivíduo é ensinado na infância a compreender que pode escolher os seus pensamentos e emoções e mudar para estados de consciências positivos, isto dá-lhes confiança quando se percebe que não tem de sofrer os caprichos de um corpo emocional desregrado ou impulsos instintivos. Colocar esta base no corpo emocional de uma criança desencoraja grandemente uma série de desordens de apego ao ego que normalmente se desenvolvem em vícios e impulsos viciantes em anos posteriores. Assim, é importante compreender como as 4 camadas principais interagem para que se possa participar conscientemente, ligando cada camada de inteligência para comunicar uns com os outros ao longo da bioneurologia. Como exemplo, muitos adultos podem não perceber que a sua mente inconsciente e as formas de pensamento mental consciente criam diretamente o seu estado emocional através de reações e impulsos. Para melhor gerir as emoções e ter um bom controle de impulsos, será necessário tomar consciência do conteúdo do corpo mental e dos estímulos emocionais para interagir conscientemente com a compreensão de que queremos que o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional trabalhem em harmonia uns com os outros.
À medida que nos tornamos mais atentos e conscientes, participamos com a integração e harmonização das nossas 4 partes principais e experimentaremos muito mais paz e harmonia na nossa vida. À medida que cada indivíduo traz consciência intencional para integrar estas 4 partes do corpo, uma progressão orgânica no sentido de evoluir para a totalidade e alinhamento interior com o eu central é o resultado natural. Como pai, com este conhecimento, desejará ajudar a alma do seu filho a desenvolver-se na sua máxima expressão espiritual, ajudando-o a integrar estas partes através de atividades adequadas à sua idade e feedback que apoie a sua saúde e bem-estar em geral. Objetivos corporais físicos. Como pai que apoia a saúde física do seu filho e o seu desenvolvimento físico contínuo, significaria implementar alguns sistemas de apoio físico nos quais o seu filho demonstra interesse. Isto pode incluir o planeamento de refeições saudáveis e orgânicas equilibradas, tempo regular a correr ou a brincar ao sol, desfrutar de atividades artesanais, jogos e brincadeiras em conjunto ou aventurar-se a explorar a natureza como uma família. O alinhamento físico pode significar atividades de grupo, tais como esportes ou yoga infantil, mas também significa uma consciência de aterrar na terra, onde estar descalço ou fazer caminhadas na natureza é aterrar, tanto para crianças como para adultos. Objetivos do corpo emocional. Como pai que apoia o desenvolvimento emocional do seu filho, isto significa ajudar o seu filho a ligar-se e a compreender os seus sentimentos e impulsos emocionais sem repercussões. Quando somos adultos emocionais, podemos ajudar as nossas crianças a identificar e a expressar melhor as emoções que não estão a ser punidas como boas ou más, mas permitidas como expressão honesta de sentimentos e depois trabalhadas compassivamente quando é possível. Mostre ao seu filho como deixar passar a frustração e ser redirecionado de novo para sentimentos positivos sem se deter em birras ou negativismos. Mostre-lhe que há consequências para suas ações e mostre-lhes como isso funciona nas decisões que tomam. Dançar e cantar, entoar e cantarolar, comunicações vocais e verbais na narração de histórias. Muito afeto físico, abraços e beijos num ambiente de puro amor incondicional e compassível de apoio. Objetivos do corpo mental. Ajudar as crianças a desenvolver as suas capacidades de resolução de problemas, bem como a serem expostas à música clássica, obras-primas artísticas de beleza, ou a brincar com brinquedos e jogos que cultivem conjuntos de habilidades, a fim de explorar formas de estimular o seu cérebro enquanto aprendem, através de brincadeiras criativas. Colorir e desenhar, jogos de recordação da memória, artes criativas para envolver a mente, todas as formas de aprendizagem e desenvolvimento de conjuntos de habilidades cognitivas, senso comum e consequência para as ações. Mostre ao seu filho as potenciais lições que ele aprendeu através de interações ou escolhas que ele faz. Objetivos do corpo espiritual. Encorajem o seu filho a ligar-se ao seu poder espiritual superior, sabendo que o poder superior o ama incondicionalmente, usando a linguagem para descrever essa relação espiritual de formas com que se sinta confortável. Dê-lhes sugestões ou oriente-os em simples afirmações diárias, uma oração curta e fácil de manhã e à noite e à medida que envelhecem. Momentos tranquilos, reservados, a meditação rápida
ou a partilha de reflexão sobre eventos diários para enfatizar ensinamentos para comportamentos espirituais com virtudes éticas. Deus é amoroso e bondoso, e a alma é amorosa e bondosa. Quando as pessoas se desligam de Deus e da alma, já não são amáveis e bondosas. Por Lisa Reni, esta é a primeira parte do artigo mensal. A segunda parte vamos fazer em um outro vídeo e se chama Sistema dos 7 Chakras, Desenvolvimento Espiritual. Até breve!